Olá, amigos do YouTube. No vídeo de hoje eu vou explicar um pouco sobre o que é dividendos. Eu reparei em alguns comentários que há pessoas que ainda não entendem o conceito de dividendos. O que é dividendos? O que é fazer parte da distribuição do lucro de uma empresa ou da distribuição da renda de um fundo imobiliário. Ok? Então eu vou dar uma pequena e rápida explicação sobre dividendos. Ok? Imagina que você queira receber dividendos, receber proventos, dividendos, todos os meses, ok? Então, você, por exemplo, vai poder, uma opção seria investir em fundos imobiliários. O que é um fundo imobiliário? Um fundo imobiliário, vamos imaginar que você queira ser dono do shopping da sua cidade, mas ele custa muito caro, ele custa talvez 50 milhões, 10 milhões, vamos colocar 10 milhões. E você não tem 10 milhões para ser dono do shopping. Então você pode, se ele fizer parte de um fundo imobiliário, comprar cotas desse fundo e receber uma parte, o equivalente ao número de cotas que você comprou, você vai receber uma parte do aluguel das lojas que pertencem a esse shopping. Só que um fundo imobiliário normalmente ele é dono de vários shoppings. Então você está recebendo a renda de todas as lojas, todos esses shoppings. Ok? Então, aqui como exemplo, eu estou utilizando o XP Malls, o XPML11. Para você comprar cotas, você precisa abrir conta numa corretora. E, por exemplo, a Rico e a Toro são corretoras gratuitas, não é recomendação, apenas eu uso a Rico porque é gratuita. E você compra cotas de fundos imobiliários gratuitamente, não paga nenhuma taxa, ok? Portanto, ele tem um serviço muito bom, são corretoras de empresas grandes, seguras, bem estabelecidas no mercado, você não está correndo nenhum risco extraordinário. Você compra, então, XPML, por exemplo, né? Não é recomendação, compra uma cota de XPML, você estaria recebendo, quantos imóveis ele tem? Você estaria recebendo renda equivalente ao número de cotas que você comprou de 13 ativos, ou seja, 13 shoppings em 6 estados diferentes. Você estaria recebendo uma pequena parte da renda de todas as lojas de todos esses 13 shoppings. Ok? Por que os fundos imobiliários existem? Por exemplo, vamos supor que existia alguém que era dono de um shopping e ele queria aumentar, ser dono de mais shoppings. Ele fez parte de um fundo, ou ele constituiu um fundo imobiliário, ou ele se juntou a um fundo imobiliário, para que, sendo assim, ele possa emitir cotas, ou seja, aumentar o número de cotas disponível no mercado para ser comprada. Dessa maneira, ele arrecada dinheiro e pode comprar mais ativos. É por isso que, por exemplo, o XPML tem 13 ativos. Ok? Aí isso é uma imagem. Ele tem 13 ativos, por isso vamos supor que ele tenha começado com 2 ou 3, ele foi emitindo novas cotas, foi levantando capital e hoje ele é um fundo muito maior. Ao invés de ser dono de 2 ou 3 shoppings, ele é dono de 13 shoppings. Então ele tem 13 edifícios em 6 estados diferentes, com várias lojas em cada shopping, com parques de estacionamento funcionando também. E ele tem um lucro de todos esses imóveis que é distribuído pelo número de cotas e a gestão fica com uma parte desse lucro e o resto é distribuído pelos cotistas, vocês, nós que participamos comprando cotas, dando dinheiro para que o fundo pudesse crescer. Okay? Então a gente participa no crescimento e com isso nós recebemos como agradecimento uma pequena parte do lucro que é distribuído entre todos os cotistas. E para você entender o que é, por exemplo, vou colocar aqui XPML, que é o símbolo desse fundo na bolsa. Ele tem, eu já vou explicar para quem não entende ainda, ele custa R$ 91,80 por cota. Não quero que arredonda. R$ 91,80 por cota, neste momento em que eu estou fazendo esse vídeo. E ele paga um dividendo, onde é que ele está? Um dividendo, o último rendimento foi 50 centavos. Dividendo 0,5. Pronto, esse é o dividendo, ok? Preço, vou anotar aqui. Preço, dividendo, nome.
Pronto. E o que é importante que nós deveríamos saber quando investimos em dividendos? É importante saber o yield, ok? O que é o yield? É o dividendo recebido durante os últimos 12 meses dividido pelo preço que nós pagamos, pelo investimento inicial. Ou o investimento total. No caso, se você tiver mais que uma cota, seria o preço médio do valor das duas cotas. Sendo que se você comprou em dias diferentes a preço diferente, você faz a média dos dois e divide o dividendo pelo preço médio que você comprou. E então vai dar o yield, ou seja, que é o retorno anual que eu tenho sobre o investimento que eu fiz. E como é que ele é calculado? Ele é calculado no preço que eu paguei, ou no meu preço médio, vezes dividido pelo dividendo. Ou seja, como é que eu vou fazer esse cálculo? Para saber o yield, vou anotar. Não, já fiz, errei. Então, eu vou dividir o meu dividendo dividido pelo preço. E aqui eu esqueci de colocar parênteses. Vezes 12. Não, esquece. Vezes 100. Que seria 0,5 se eu aumentar a isso. 0,54. Aqui eu quero o yield. R$0,54. E aqui, e quanto é por ano? Eu tenho que ainda multiplicar isso por 12 para saber quanto é o valor por ano. Pronto, o dividend yield, nesse caso deste fundo, deste XPML, seria o yield anual, é o valor que eu pago, o valor que eu recebo por ano, em relação ao meu valor inicial, seria 6,54%, ok? Vou colocar aqui. Não, tem que tirar, agora fiz. Pronto, 6,54 por ano. Esse é o meu rendimento, ou seja, é o meu retorno. Eu coloquei 91,80 para comprar uma cota, eu recebo 50 centavos por mês e no ano o meu rendimento em porcentagem é 6,54, ou que seria no caso 6,54%, que em termos de valor seria 50 centavos por mês, seria R$6 por ano. Então eu paguei R$ 91,80 para receber R$6 por ano. Vou fazer aqui. Aí, qual é o erro? Você investir só num ativo. Então, o que eu deveria fazer? Investir em vários ativos. Eu investi num fundo que tem vários shoppings. Eu também deveria investir em fundos de logística, em fundos de escritório, em vários fundos. Temos que diversificar, ok? Não cometer o erro de comprar só um. Outra coisa, isso é o fundo imobiliário que paga todos os meses. Mas existe outra classe de ativos para você receber dividendos, que seria ações. Empresas grandes, bem estabelecidas no mercado, que pagam uma grande parte do lucro, porque elas já são grandes, elas não têm muito como crescer, é esse o grande motivo, elas pagam uma grande parte do lucro como dividendo para os acionistas. E no caso eu vou utilizar, por exemplo, o exemplo da Taesa, que tem um dividendo de 13,7% ao ano. Então ela tá, 4 seria o símbolo, tá? 4 seria o símbolo dela na bolsa. Custa 11,89 neste momento. E o dividendo que ela pagou no último dividendo vai ser agora. Dividendo é esse aqui. Dividendo vai ser 0,31. 19 é juros sobre capital. E dividendo em maio foi 0,38. Então eu vou somar esses três valores, foi isso que ela pagou em 2021.
também pagou mais 2020. Pronto, eu tenho que somar todos esses valores para saber qual foi o dividendo anual que ela pagou. Então, 0,19 mais 0,31 mais 0,38 mais 0,06 mais 0,05, não, 0,54. 0,54 mais 1,48. Foi o dividendo todo que ela pagou, 1,48 no ano de 2021. Não quero arredondar isso. Então, como é que eu calculo? Isso foi o que a pessoa recebeu, o valor do dividendo no ano, ok? Como vocês viram, eu somei todos os dividendos do ano. 1,48 seria o dividendo do ano. Como é que eu faço? Se eu comprar uma ação a 11,89, então eu tenho que fazer... Vou colocar isso aqui. O que ele não soube calcular? Por que deu erro? Pronto. Esse valor está errado. Então é K. Eu estou dividindo. Pois o valor está errado porque aqui eu já multipliquei. Eu multipliquei por 12, mas não é preciso. 12,45 seria o dividend yield. Se você comprasse uma ação da Taesa a R$ 11,89 e tivesse recebido todo o dividendo, ou seja, toda a distribuição do lucro que a empresa não precisa, o lucro é o dinheiro que ela tem a mais, porque ela é uma empresa já muito grande, muito estabelecida, que não tem como crescer. Então, o que ela faz? Ela retribui todo esse dinheiro que ela tem a mais, todo esse lucro, ela retribui aos acionistas, que são as pessoas que injetaram capital na empresa, que investiram na empresa. Quando você investe na empresa, compra ação, você está colocando capital na empresa. Você está emprestando ou oferecendo esse dinheiro à empresa para ela poder trabalhar nos projetos da empresa. E nesse caso, o yield, ou seja, o rendimento anual seria de 12,46%. Ok? 2,45%. 12,45%. Então, esse é um exemplo de uma excelente pagadora de dividendo no Brasil. Não é recomendação, ok? Só estou dando um exemplo para você entender como funcionam os dividendos. Qual é o conceito de dividendo? É o retorno de capital que a empresa, o fundo imobiliário, a empresa ou o fundo imobiliário devolve para você como agradecimento por você ter injetado o seu dinheiro, ter emprestado o seu dinheiro para o fundo imobiliário ou para a empresa. E o último, para você ter uma ideia, o último exemplo vai ser de uma empresa dos Estados Unidos, porque eu acho que uma carteira diversificada também deve investir em dólar, também investir nos Estados Unidos. Eu estou utilizando uma NMLP como exemplo, que é ET, Energy Transfer. Estou no site da Status Invest. Energy Transfer é uma empresa de transmissão de energia, do setor de energia, que tem gasodutos e oleodutos. Tem uma grande rede de gasodutos e oleodutos nos Estados Unidos, ok? Portanto, é uma empresa grande, bem estabelecida no mercado, que tem um fluxo de caixa muito grande e não tem muito como crescer. Então, o que ela faz? Distribui dividendos, distribui grande parte do lucro para os acionistas. Portanto, o ticker dela é ET, ela custa 8,48. O dividendo dela vamos ver, o dividendo ela paga trimestralmente, o dividendo dela é 15 centavos. 15 centavos. Centavos não, cêntimos de dólar. Desculpa, não é centavos, é cêntimos de dólar. 15 cêntimos. E aqui eu vou copiar essa fórmula e calcular o valor e deu erro. O que eu fiz de errado? Copiar a fórmula e agora aqui é K
Não consigo copiar a fórmula. Pronto. Vamos fazer outra vez, então. Nesse caso, eu vou calcular os 15 cêntimos, ela paga trimestralmente, não se esqueça. Então, é 15 cêntimos dividido pelo valor da ação, fecho parênteses, vezes 100, para saber o yield, que é 1,77, só que eu tenho que multiplicar por 4, porque é 15 cêntimos por trimestre, ou seja, são 4 pagamentos por ano. Portanto, coloco mais um parênteses aqui e calculo vezes 4, que me dá um dividendo de 7,07 ao ano, ok? Em dólar. Como nós podemos ver, a Taesa tem um dividendo maior, mas é em reais. A ET paga 7,07%, mas é em dólares, ok? A Energy Transfer. Então é em dólares, por isso 7% em dólar nos Estados Unidos já é considerado como um dividendo alto. Empresas pagam mais, com certeza, mas também são mais arriscadas. Eu dei um exemplo aqui de uma empresa que eu considero bem estável, bem tranquila, que muito pouco arriscada, e eu acompanho, já sou investidor dela há algum tempo. Ela diminuiu o dividendo para poder pagar a dívida, portanto ela está financeiramente muito boa. Não é recomendação, mas eu acompanho essa empresa, eu tenho ações dela. Portanto, para você entender, se for um fundo imobiliário, ele divide a renda. Ele é obrigado a distribuir grande parte da renda, 90% ou 95% acho que não sei se é 90% ou 95%, para ter benefícios fiscais de não pagar imposto. Então, ele é obrigado a distribuir dividendos para todos os cotistas. Uma empresa, ela não é obrigada. No caso da Energy Transfer, sim, porque é uma MLP, ela funciona também num sistema de pagar menos imposto para distribuir mais dividendos. Mas no caso da Taesa, ela não é obrigada a distribuir dividendos. Mas ela tem um fluxo de caixa muito grande e ela retribui todos os acionistas distribuindo dividendos, ok? Pronto, é uma cultura da empresa, não é uma obrigação, é uma cultura da empresa e distribui dividendos muito bons. E a Energy Transfer, ela é uma MLP, ela é obrigada a distribuir dividendos para ter benefícios fiscais lá nos Estados Unidos. Mas o que nós temos que entender sobre o conceito de dividendo é que a empresa, mesmo que não seja obrigada, mesmo que seja só uma cultura da empresa, ela distribui dividendos para retribuir você por injetar dinheiro, seu capital, comprando as ações da empresa. Você está emprestando dinheiro para a empresa para ela poder fazer novos projetos, para ela poder crescer, para ela poder financiar os projetos da empresa. E conforme ela vai tendo lucro, como ela não tem muito o que fazer com esse lucro, ela distribui dividendos. Há empresas que guardam, poderiam distribuir mais dividendos e não fazem. Por exemplo, o Facebook tem um caixa enorme, ela poderia distribuir dividendos e não faz. Porque eles não querem, a empresa não tem essa cultura, mas há empresas que têm essa cultura. E se você comprar ações dessa empresa, você tem o direito, como acionista, de participar da cultura da empresa de receber dividendos, ok? E se for um fundo imobiliário ou uma REIT nos Estados Unidos, eu não dei aqui o exemplo de uma REIT, mas a REIT seria o equivalente a um fundo imobiliário nos Estados Unidos. Eles também são obrigados a distribuir dividendos. Grande parte do 90% do lucro, se eu não me engano, são obrigados a distribuir dividendos, ok? Portanto, se você comprar um fundo imobiliário, uma REIT nos Estados Unidos, eles são obrigados a distribuir dividendos. Se for uma empresa, você tem que ver se a empresa tem a cultura de distribuir dividendos. Por exemplo, a Coca-Cola, eu tenho aqui como exemplo, ela distribui um dividendo menor, mas ela já distribui dividendo há mais de 50 anos. Ela é uma Dividend King. Há mais de 50 anos que ela distribui todos os trimestres de dividendos, porque ela já é uma empresa muito grande, dona de muitas empresas. Ela é uma empresa muito grande, que tem a cultura de distribuir dividendos, e ela aumenta os dividendos todos os anos há mais de 50 anos, ok? Então ela, por exemplo, ela está atualmente pagando 42 cêntimos de dólar. O ano passado ela pagava 41, o ano anterior ela pagava 40 e assim por diante. Antigamente 39, antigamente 37, antes disso 35. Então ela aumenta os dividendos todos os anos há mais de 50 anos. Por isso é que ela é uma Dividend King. E
E pronto, espero que você tenha entendido um pouco mais sobre dividendo, entendido o que é o yield, que é nada mais nada menos do que o valor que eu paguei na compra da cota ou de uma ação, dividido pelo valor que eles pagam de dividendo, calculado ao ano. É o rendimento que eu recebo ao ano por ter investido naquela REIT, naquela empresa ou naquele fundo imobiliário. Ok? E é variado, como nós podemos ver, mas é uma coisa que coloca dinheiro no seu bolso, cai na nossa conta da corretora e você pode reinvestir e utilizar o efeito bola de neve, que eu tenho vídeo aqui no canal, se você quiser saber o que é o efeito bola de neve, significa que o investimento vai aumentando todos os anos e pagando cada vez mais, colocando cada vez mais dinheiro no seu bolso e ao longo dos anos o efeito bola de neve, que é pequenininho, vai ficando grande, o rendimento que você recebe de dividendos com o passar dos anos fica muito maior porque você reinveste ao invés de gastar o dinheiro que você ganha, ok? Espero que esse vídeo tenha sido tenha esclarecido a sua dúvida, caso você não entendesse muito bem o conceito de dividendos. Não esquece de se inscrever no canal, deixar um like e muito obrigado por ver esse vídeo. Até o próximo vídeo.